Você está desperdiçando sua energia batendo nas portas erradas. Cada dia que passa tentando forçar o que não é seu é um dia roubado do seu verdadeiro destino. Você sente, não sente, essa angústia constante de estar atrasado, essa sensação de que perdeu o timing, essa ansiedade de que sua oportunidade já passou. E se eu te dissesse que você está completamente enganado? E se cada porta fechada na sua vida não foi rejeição, mas proteção divina? Enquanto você se mata de trabalhar, de forçar, de manipular situações, existe uma verdade que pode mudar tudo nos próximos minutos. A verdade é esta: sua porta já foi escolhida antes mesmo de você nascer. Não é sobre mérito, não é sobre esforço, não é sobre timing perfeito. É sobre rendição. Nos próximos minutos, vou revelar por que suas preocupações são inúteis, por que sua ansiedade está sabotando exatamente o que você mais deseja, e como parar de lutar contra o cronograma divino que já está funcionando a seu favor. Você está pronto para descobrir por que Deus está organizando tudo nos bastidores enquanto você desperdiça energia na porta errada? Então escute com atenção. Sua verdadeira porta está mais perto do que imagina. Número 1. Controle divino sobre o destino. Você já se perguntou por que algumas oportunidades simplesmente escorregam pelos seus dedos? Por que aquela vaga perfeita foi para outra pessoa? Por que aquele negócio que parecia certo desmoronou na última hora? Deixe-me revelar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre os fracassos da sua vida. Antes da fundação do mundo, antes de você dar o primeiro suspiro, antes mesmo dos seus pais se conhecerem, Deus já havia escolhido sua porta. Não é poesia, não é pensamento positivo. É uma verdade que pode libertar você de anos de ansiedade e autossabotagem. Você está vivendo como se fosse um acidente cósmico, correndo atrás de qualquer oportunidade que aparece. Mas e se eu te dissesse que você foi planejado? Que cada fibra do seu ser, cada talento que você carrega, cada sonho que pulsa no seu coração foi cuidadosamente projetado para uma missão específica. O mundo te convenceu de que você precisa forçar sua entrada em lugares, quebrar portas, subornar porteiros, mas Deus não trabalha assim. Ele não precisa que você force nada. Ele não precisa da sua manipulação. Ele não precisa dos seus esquemas desesperados. Pense numa sinfonia. Cada instrumento tem seu momento exato de entrada. O violino não pode tocar no tempo do piano. A bateria não pode acelerar porque tem pressa. Cada nota, cada pausa, cada crescendo acontece no momento perfeito, criando uma obra-prima. Sua vida é essa sinfonia, e Deus é o maestro. Você perdeu aquela promoção, talvez porque havia algo tóxico naquela empresa que você não via. Você perdeu aquele relacionamento, talvez porque havia uma incompatibilidade de propósitos que só o tempo revelaria. Você perdeu aquela oportunidade de negócio, talvez porque havia um colapso financeiro que você não conseguia prever. O que você chama de atraso, Deus chama de proteção. O que você chama de fracasso, Deus chama de redirecionamento. O que você chama de azar, Deus chama de estratégia divina. Mas aqui está o problema. Você está comparando sua jornada com a dos outros. Você vê seu colega de faculdade comprando a casa dos sonhos e pensa que está atrasado. Você vê sua irmã casando e pensa que perdeu o timing. Você vê seu vizinho abrindo negócio próprio e pensa que perdeu a oportunidade. Isso é como comparar o crescimento de uma rosa com o de um carvalho. A rosa floresce em semanas, o carvalho leva décadas. Mas quando o carvalho atinge sua maturidade, suas raízes são profundas, seu tronco é forte e ele pode abrigar centenas de outras vidas. Qual é o seu cronograma? Você é a rosa ou o carvalho? Pare de forçar, pare de comparar, pare de achar que está atrasado.
No reino invisível, anjos estão trabalhando. Corações estão sendo preparados, circunstâncias estão sendo alinhadas, pessoas estão sendo posicionadas, recursos estão sendo organizados. Tudo para que no momento perfeito sua porta se abra com tanta naturalidade que você saberá que não foi coincidência. Você já experimentou isso? Aquele momento em que tudo se alinha de forma tão perfeita que você só consegue dizer, só pode ser coisa de Deus? É assim que funciona quando você para de lutar contra o cronograma divino e começa a confiar nele. O tempo de Deus não é o tempo do mundo. O mundo funciona com pressa, ansiedade, competição. Deus funciona com propósito, sabedoria, amor. O mundo te empurra para qualquer porta aberta. Deus te guarda para a porta certa. E quando sua porta se abrir, você entenderá por que todas as outras ficaram fechadas. Número 2. Esforço humano versus processo divino. A sociedade te vendeu uma mentira mortal. Te disseram que você precisa forçar, empurrar, manipular, arranhar, brigar por cada oportunidade. Te convenceram de que se você não estiver sempre fazendo algo, você está perdendo. Resultado? Você está exausto, você está queimado. Você está correndo em círculos, gastando energia em portas que nunca foram suas para começar. Existe uma diferença abismal entre trabalhar com propósito e trabalhar com desespero, entre agir com fé e agir com medo, entre construir algo duradouro e apenas sobreviver. Você já tentou abrir uma porta com a chave errada? Você força, torce, empurra, até que a chave quebra na sua mão. Mas quando você tem a chave certa, a porta abre com um simples movimento do pulso. Por que você está quebrando chaves quando poderia estar esperando pela chave certa? O mundo te ensinou que quietude é preguiça, que esperar é perder tempo, que confiar é passividade. Mas essas são mentiras que mantêm você preso num ciclo de esforço sem resultado. Deixe-me contar o que realmente acontece quando você para de forçar e começa a confiar. Primeiro, você consegue enxergar com clareza. Quando você não está correndo desesperadamente atrás de qualquer coisa, você consegue discernir o que realmente vale a pena. Você consegue sentir a diferença entre uma oportunidade genuína e uma distração disfarçada. Segundo, você preserva sua energia para o que realmente importa. Em vez de espalhar suas forças em 10 direções diferentes, você foca na única direção que importa. Terceiro, você atrai as pessoas certas. Desespero repele, confiança atrai. Quando você não está mendigando por atenção ou oportunidades, você magnetiza as conexões que realmente fazem diferença. Mas aqui está a parte difícil: aprender a diferença entre esperar com fé e esperar com preguiça. Esperar com preguiça é sentar no sofá assistindo Netflix esperando que alguém bata na sua porta com uma oportunidade. Esperar com fé é preparar-se intensamente enquanto confia no timing de Deus. É como um atleta que treina diariamente para as Olimpíadas. Ele não controla quando os jogos vão acontecer. Ele não controla quais países vão participar. Ele não controla o clima no dia da competição. Mas ele controla seu preparo. Ele controla sua disciplina. Ele controla sua prontidão. Você está se preparando ou apenas esperando? Porque quando Deus abre sua porta, você precisa estar pronto para atravessá-la. Não dá para chegar lá e dizer: espera aí, deixa eu me preparar primeiro. O processo divino funciona de uma forma que desafia toda a lógica humana. Deus fecha portas que pareciam perfeitas para você. Ele atrasa respostas que você estava esperando há anos. Ele muda direções de formas que parecem cruéis. Mas cada fechamento é uma proteção. Cada atraso é uma preparação. Cada mudança de direção é um redirecionamento para algo melhor.
Você já passou por isso? Você perdeu algo que queria desesperadamente e meses depois descobriu que aquilo te salvou de uma tragédia? Isso não é sorte, é estratégia divina. Deus vê o que você não vê. Ele conhece pessoas que você nunca conheceu. Ele sabe de riscos que você nunca imaginaria. Ele enxerga consequências que você nunca calcularia. Quando você tenta forçar uma porta que Deus fechou, você está lutando contra a sabedoria infinita com sua visão limitada. É como uma criança lutando contra os braços do pai que a impede de correr para o meio da estrada. O pai não está sendo cruel, ele está sendo o protetor. Então pare de lutar contra as portas fechadas. Comece a perguntar: o que essa porta fechada está me ensinando? Para onde essa mudança de direção está me levando? O que preciso aprender durante esse tempo de espera? Porque no processo divino, nada é perdido. Cada experiência te prepara, cada fechamento te redireciona, cada atraso te amadurece. E quando sua porta se abrir, você terá exatamente as habilidades, a maturidade, as conexões e a sabedoria necessárias para fazer o que Deus planejou para a sua vida. Número 3. Confiança, espera e preparação. Você odeia esperar, não é? Vivemos numa era de micro-ondas, delivery em 30 minutos, respostas instantâneas. A ideia de esperar por algo importante te deixa ansioso, inquieto, desesperado. Mas e se eu te dissesse que você está desperdiçando os períodos mais preciosos da sua vida? E se a espera não for punição, mas preparação? E se o atraso não for negação, mas estratégia divina para te fortalecer para o que está vindo? Pense numa borboleta. Ela não nasce borboleta. Ela passa semanas confinada num casulo escuro, apertado, aparentemente sem saída. Para quem observa de fora, parece que nada está acontecendo. Parece que ela morreu ali dentro. Mas dentro daquele casulo, uma transformação extraordinária está acontecendo. Células estão se reorganizando. Estruturas estão sendo criadas. Cores estão sendo definidas. Asas estão sendo formadas. Se você forçasse a saída da borboleta antes do tempo, ela morreria. Suas asas estariam fracas demais para voar. Seu corpo não estaria pronto para a liberdade. O casulo não é prisão, é preparação. Sua época de espera é seu casulo. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está trabalhando em você e ao seu redor. Ele está desenvolvendo músculos espirituais que você vai precisar para carregar o peso da bênção que está vindo. Ele está amadurecendo sua sabedoria para que você tome as decisões certas quando chegar na posição certa. Ele está alinhando circunstâncias que você nem imagina, conectando pessoas que vão fazer diferença na sua jornada, removendo obstáculos que você nem sabia que existiam, preparando corações para te receberem quando você chegar. Você já reparou como algumas pessoas conseguem tudo muito cedo na vida e depois perdem tudo? Elas não estavam preparadas para o peso da bênção. A riqueza os destruiu porque não tinham caráter para administrá-la. O sucesso os corrompeu porque não tinham sabedoria para sustentá-lo. Deus não comete esse erro com você. Ele não vai te dar nada que você não tenha estrutura para sustentar. Por isso a espera, por isso o treinamento, por isso a preparação. Cada não que você recebe está construindo sua resiliência. Cada porta fechada está te ensinando a lidar com rejeição sem perder sua identidade. Cada atraso está te ensinando paciência, perseverança, confiança. Você acha que está perdendo tempo? Você está ganhando sabedoria? Você acha que está sendo deixado para trás? Você está sendo preparado para liderar? Você acha que está sendo esquecido? Você está sendo moldado para algo inesquecível. Mas aqui está o teste. Você vai usar esse tempo de espera para crescer ou para murchar? Para se fortalecer ou para se amargar? Para se preparar ou para desistir?
porque a espera em si não te transforma. O que você faz durante a espera é que determina quem você vai ser quando ela acabar. Tem gente que usa a espera para reclamar, para se vitimizar, para culpar Deus, para desistir dos sonhos. Essas pessoas saem da espera menores do que entraram. Tem gente que usa a espera para estudar, para desenvolver habilidades, para fortalecer relacionamentos, para aprofundar a fé. Essas pessoas saem da espera maiores do que entraram. Qual grupo você escolhe? Você está reclamando do processo ou confiando no processo? Está questionando o timing de Deus ou se submetendo ao timing de Deus? Está tentando acelerar o relógio ou está aproveitando cada segundo para se tornar a pessoa que precisa ser? Porque quando sua porta se abrir, tudo vai acontecer muito rápido. As oportunidades vão se multiplicar, as responsabilidades vão aumentar, as demandas vão crescer. Você não vai ter tempo para se preparar na hora. O tempo de se preparar é agora, durante a espera, durante o silêncio, durante a aparente inatividade. E quando Deus finalmente disser agora, você não vai gaguejar, você não vai hesitar, você não vai se sentir inadequado. Você vai estar pronto, porque a espera te preparou. E aí você vai entender que todo esse tempo não foi perdido, foi investido. Todo esse silêncio não foi abandono, foi preparação. Todo esse atraso não foi castigo, foi estratégia divina. E você vai agradecer por cada dia de espera, porque eles te fizeram quem você precisa ser para fazer o que você nasceu para fazer. Número 4. Impacto das escolhas passadas e graça divina. Você carrega uma mochila pesada nas costas, não carrega? Cheia de erros que cometeu, decisões ruins que tomou, oportunidades que desperdiçou, pessoas que magoou, promessas que quebrou. E toda vez que uma nova oportunidade aparece, uma voz na sua cabeça sussurra: quem você pensa que é? Você não merece isso. Lembra do que você fez? Lembra de como você falhou? Deixe-me destruir essa mentira que está sabotando seu futuro. Seus erros não cancelaram seu chamado. Seus fracassos não anularam seu propósito. Suas quedas não desqualificaram você da corrida. A graça de Deus é maior que sua pior decisão. O amor de Deus é mais forte que seu maior fracasso. Os planos de Deus são mais poderosos que seus maiores erros. Você acha que Deus ficou surpreso com suas escolhas? Que ele bateu a testa e disse: nossa, não esperava isso. Agora preciso cancelar os planos para essa pessoa? Deus viu seus erros antes de você cometê-los. Ele conhecia suas fraquezas antes de você descobri-las. Ele sabia de suas quedas antes de você tropeçar. E mesmo assim, ele escolheu você. Pense no rei Davi. Adultério, assassinato, abuso de poder. Se existisse tribunal de cancelamento na época dele, ele seria o primeiro da lista. Mas Deus o chamou de homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era genuíno no seu arrependimento e na sua busca por Deus. Pense em Paulo. Perseguidor de cristãos, aprovava execuções, destruía famílias. Currículo perfeito para ser rejeitado por Deus, mas se tornou o maior evangelista da história. Pense em Moisés. Assassino, fugitivo, gago. Passou 40 anos escondido no deserto. Aos 80 anos, Deus o chamou para libertar uma nação. A idade, os erros, os fracassos não desqualificaram nenhum deles, e não vão desqualificar você. Porque o chamado de Deus não se baseia no seu passado perfeito, se baseia na sua graça infinita. Você não é escolhido apesar dos seus erros. Você é escolhido incluindo seus erros. Deus pega suas piores decisões e as transforma em testemunho. Ele pega suas maiores fraquezas e as transforma em forças. Ele pega suas quedas mais dolorosas e as transforma em sabedoria.
Cada cicatriz que você carrega pode se tornar uma ponte para alcançar alguém que está passando pela mesma dor. Cada erro que você cometeu pode se tornar um alerta para alguém que está caminhando na mesma direção perigosa. Seus fracassos não te desqualificam, eles te qualificam de uma forma única. Mas aqui está a armadilha. Você precisa parar de se punir por coisas que Deus já perdoou. Você precisa parar de se desqualificar por erros que Deus já redimiu. Você precisa parar de carregar culpas que Deus já removeu. Porque toda vez que você se sabota por causa do passado, você está chamando Deus de mentiroso. Você está dizendo que sua graça não é suficiente. Você está declarando que seu perdão não funciona. E isso é um insulto ao sacrifício que foi feito por você. Você já pediu perdão? Então você está perdoado. Você já se arrependeu genuinamente? Então você foi restaurado. Você já decidiu mudar de direção? Então você foi redimido. Pare de viver como se ainda estivesse condenado quando já foi libertado. Pare de se candidatar para posições menores porque acha que não merece as maiores. Pare de aceitar migalhas porque acha que não tem direito ao banquete. Pare de se esconder atrás dos seus erros quando Deus quer te usar por causa da sua experiência. Suas cicatrizes não são defeitos, são credenciais. Seus erros não são desqualificadores, são qualificadores únicos. Sua história não é um obstáculo para seu futuro. É a fundação do seu testemunho. Deus não desperdiça nada, nem mesmo seus erros. Ele pega cada pedaço quebrado da sua vida e cria um mosaico de propósito. Mas você precisa entregar os pedaços. Você precisa parar de esconder suas falhas e começar a oferecê-las para Deus transformar. Porque quando Ele abre sua porta, não vai ser apesar do que você passou. Vai ser por causa do que você passou. Sua experiência, incluindo os erros, vai ser exatamente o que alguém precisa ouvir. E você vai entender que nada foi perdido. Tudo foi usado. Cada lágrima, cada queda, cada recomeço foi parte do plano para te preparar para impactar vidas de uma forma que só você pode fazer. Número 5. Poder e segurança das promessas de Deus. Você já fez uma promessa e depois se arrependeu? Falou algo no calor do momento que depois percebeu que não podia cumprir? Comprometeu-se com algo que descobriu ser maior do que suas forças? É humano. Nós falhamos nas promessas porque somos limitados, porque mudamos de opinião, porque não controlamos todas as variáveis. Mas Deus não é humano. Quando Deus faz uma promessa, é como se já tivesse acontecido. Não é uma intenção que pode mudar, não é um plano que pode falhar, não é uma possibilidade que pode ser cancelada. É um fato consumado aguardando manifestação. As promessas de Deus são mais seguras que a lei da gravidade, mais certas que o nascer do sol, mais confiáveis que sua própria respiração. Você pode duvidar delas, pode questioná-las, pode até rejeitá-las, mas você não pode cancelá-las. Elas permanecem intactas, irrevogáveis, irremovíveis. Pense nisso. Deus prometeu descendência a Abraão quando ele tinha 75 anos e Sara era estéril. Humanamente impossível, mas 25 anos depois, Isaque nasceu. A promessa não tinha data de validade. Deus prometeu o trono a Davi quando ele era apenas um garoto pastor. Passou anos fugindo de Saul, escondido em cavernas, sendo perseguido como criminoso. Parecia que a promessa tinha sido esquecida. Mas aos 30 anos, ele foi coroado rei. A promessa estava apenas amadurecendo. Deus prometeu libertação aos israelitas no Egito. Passaram 400 anos como escravos. Gerações inteiras nasceram e morreram na escravidão. Parecia que Deus tinha se esquecido. Mas no tempo certo, Moisés apareceu, as pragas vieram, o mar se abriu. A promessa não estava atrasada,
Estava no tempo perfeito. Qual é a promessa que Deus fez para você? Aquela que Ele sussurrou no seu coração durante uma oração? Aquele sonho que Ele plantou na sua mente durante uma madrugada? Aquela visão que Ele mostrou quando você estava no seu pior momento? Você ainda acredita nela? Ou as circunstâncias convenceram você de que era só imaginação sua? Porque enquanto você duvida, a promessa continua trabalhando. Enquanto você desiste, ela continua se organizando. Enquanto você reclama do atraso, ela está sendo preparada nos detalhes. As promessas de Deus não dependem da sua fé para existir. Sua fé só determina como você vai viver enquanto aguarda a manifestação delas. Você pode viver ansioso ou confiante, amargurado ou esperançoso, reclamando ou agradecendo, mas isso não muda o fato de que a promessa vai se cumprir. Porque ela não depende de você, depende de Deus, e Deus não falha. Mas aqui está o que muitos não entendem. As promessas de Deus não são recompensas pelo seu bom comportamento, não são prêmios pela sua perfeição, não são pagamentos pelos seus méritos. São expressões da natureza divina, são manifestações do caráter de Deus, são demonstrações do seu amor incondicional. Por isso você não pode perder, lá sendo imperfeito. Você não pode cancelar, lá sendo falho. Você não pode anular, lá sendo humano. Suas falhas não mudam a natureza de Deus. Seus erros não alteram o caráter divino. Suas limitações não afetam o poder infinito. O que Deus prometeu para você não pode ser roubado por concorrentes. Não pode ser bloqueado por inimigos. Não pode ser atrasado por burocracia. Não pode ser cancelado por crises econômicas. Está protegido pela autoridade divina. Está garantido pela palavra de Deus. Está assegurado pelo poder que criou o universo. Ninguém pode tocar no que é seu. Ninguém pode ocupar o lugar que foi preparado para você. Ninguém pode receber o que foi destinado às suas mãos. Porque não é sobre competição, é sobre propósito. Não é sobre mérito, é sobre graça. Não é sobre timing humano, é sobre cronograma divino. Então pare de correr desesperadamente atrás da sua promessa. Ela não está fugindo de você, ela está vindo em sua direção. Pare de competir com outros pelos lugares que Deus reservou para você. Não existe disputa. Seu lugar é único, intransferível, insubstituível. Pare de duvidar por causa do tempo. As promessas de Deus não têm pressa, mas também não se atrasam. Elas chegam no momento perfeito, quando você está pronto para recebê-las e quando elas podem produzir o máximo impacto. E quando chegarem, você não vai ter dúvida de que foi Deus. Não vai ser coincidência, não vai ser sorte, não vai ser mérito seu. Vai ser a manifestação daquilo que já estava determinado antes mesmo de você nascer. Número 6. Paz através da confiança e rejeição da preocupação. Você está carregando um peso que não é seu, perdendo o sono com problemas que não pode resolver, gastando energia mental tentando controlar coisas que estão completamente fora do seu alcance. A preocupação se tornou sua companhia constante, não foi? Ela acorda com você de manhã, sussurrando todas as coisas que podem dar errado. Ela almoça com você, ruminando sobre decisões que você precisa tomar. Ela vai dormir com você, repassando todos os cenários catastróficos possíveis. E no final do dia, depois de horas se preocupando, quantos problemas você resolveu? Quantas situações você mudou? Quantos resultados você alterou? Nenhum. A preocupação é o esforço mais inútil que existe. É como acelerar o carro no ponto morto. Faz barulho, gasta combustível, aquece o motor, mas não te leva a lugar nenhum. Pior ainda, ela te paralisa exatamente quando você mais precisa de clareza para tomar boas decisões.
Você já tentou resolver um problema complexo no meio de uma crise de ansiedade? Sua mente fica nublada, suas emoções ficam descontroladas, suas perspectivas ficam distorcidas. A preocupação não te prepara para o futuro, ela te rouba o presente. Deixe-me fazer uma pergunta que vai mudar sua perspectiva. De todas as coisas com que você já se preocupou na vida, quantas realmente aconteceram do jeito que você imaginou? A maioria das suas preocupações são fantasmas, sombras, monstros imaginários que crescem no escuro da incerteza. E as poucas coisas ruins que realmente aconteceram, você sobreviveu a elas, não foi? Encontrou forças que nem sabia que tinha, recursos que não imaginava possuir, pessoas que apareceram para ajudar. Então por que você continua se preocupando como se fosse a primeira vez que enfrenta um desafio? Aqui está a verdade que vai te libertar. Você tem um histórico de vitórias. Você já passou por tempestades antes e saiu do outro lado. Você já enfrentou impossíveis e encontrou saídas. Você já caminhou por vales sombrios e chegou às montanhas iluminadas. O mesmo Deus que te trouxe até aqui vai te levar adiante. Mas confiar não é passividade. Confiar não é cruzar os braços e esperar que tudo se resolva sozinho. Confiar é fazer sua parte e deixar Deus fazer a parte dele. Qual é a sua parte? Dar o melhor de si com os recursos que tem. Tomar as decisões que estão ao seu alcance. Agir com sabedoria nas áreas onde você tem controle. Qual é a parte de Deus? Tudo que está além do seu controle. As circunstâncias que você não pode mudar. As pessoas que você não pode convencer. Os resultados que você não pode garantir. Quando você tenta fazer a parte de Deus, você gera ansiedade. Quando Deus faz sua parte, Ele gera paz. Você quer sentir a diferença entre viver preocupado e viver confiante? Preocupado, você acorda já pensando em todos os problemas. Confiante, você acorda agradecendo por mais um dia de oportunidades. Preocupado, você vê obstáculos em cada esquina. Confiante, você vê soluções sendo preparadas. Preocupado, você sente que está sozinho contra o mundo. Confiante, você sabe que tem o próprio céu trabalhando a seu favor. Preocupado, você toma decisões baseadas no medo. Confiante, você toma decisões baseadas na fé. Qual dessas duas pessoas tem mais chances de prosperar? Qual delas atrai as oportunidades certas? Qual delas constrói relacionamentos saudáveis? Qual delas cria um futuro sólido? A confiança não é um sentimento, é uma decisão. Uma escolha que você faz todos os dias, às vezes a cada hora, às vezes a cada minuto. Quando a preocupação vier sussurrar cenários negativos, você escolhe lembrar das promessas de Deus. Quando a ansiedade vier roubar sua paz, você escolhe declarar sua gratidão pelas vitórias passadas. Quando o medo vier paralisar suas ações, você escolhe dar o próximo passo em fé. E sabe o que acontece quando você pratica isso consistentemente? Sua mente se reprograma, seu coração se acalma, sua perspectiva se limpa. Você começa a ver oportunidades onde antes via apenas problemas. Você começa a encontrar forças onde antes sentia apenas fraqueza. Você começa a experimentar paz onde antes havia apenas turbulência. E essa paz não é ausência de desafios. É presença de confiança no meio dos desafios. É saber que não importa o que venha, você não está sozinho. Não importa qual tempestade se levante, você tem uma âncora. Não importa quão escura pareça a noite, você sabe que o amanhecer vem. Essa é a paz que excede todo entendimento, que não faz sentido para quem olha de fora, que não pode ser explicada, apenas experimentada. E ela está disponível para você agora. Não quando seus problemas se resolverem, não quando sua situação melhorar. Agora, no meio da bagunça, no centro da tempestade,
bem onde você está. Número 7. Responsabilidade humana versus ação divina. Você está sobrecarregado tentando fazer o trabalho de Deus. Assumiu responsabilidades que não são suas. Está carregando um peso que foi projetado para ombros divinos, não humanos. E o resultado? Você está exausto, frustrado, amargo. Deixe-me esclarecer algo que vai mudar completamente sua forma de abordar os desafios da vida. Existe uma divisão clara entre o que é sua responsabilidade e o que é responsabilidade de Deus. E quando você confunde os dois papéis, você sabota tanto sua paz quanto seus resultados. Qual é o seu papel? Ser fiel, dar o melhor com o que tem, agir com integridade, plantar as sementes certas, fazer sua parte com excelência. Qual é o papel de Deus? Fazer crescer, multiplicar, abrir portas, conectar pessoas, organizar circunstâncias, produzir os resultados. Você pode plantar, mas não pode fazer nascer. Você pode regar, mas não pode controlar o crescimento. Você pode cuidar, mas não pode forçar a colheita. Essa é a sabedoria que liberta você da ansiedade e te conecta com o poder divino. Pense num fazendeiro. Ele prepara a terra, planta as sementes, rega, tira as pragas, mas ele não fica acordado a noite toda tentando fazer as plantas crescerem. Ele não grita com elas para que produzam frutos mais rápido. Ele não se desespera porque o crescimento não é visível todos os dias. Ele faz a parte dele e confia no processo natural para fazer o resto. Por que você não aplica essa sabedoria na sua vida? Você preparou o currículo, fez a entrevista, mostrou suas qualificações. Agora, quer controlar a decisão do recrutador. Quer manipular o processo seletivo. Quer garantir o resultado. Você plantou. Agora deixe Deus fazer crescer. Você investiu no relacionamento, foi transparente sobre seus sentimentos, tratou a pessoa com amor. Agora quer forçar a reciprocidade, quer controlar o coração da outra pessoa, quer garantir o futuro. Você plantou, agora deixe Deus fazer crescer. Você criou o projeto, apresentou a proposta, deu o melhor de si. Agora quer manipular a decisão dos investidores, quer controlar variáveis externas, quer garantir a aprovação. Você plantou, agora deixe Deus fazer crescer. Mas aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas fazem a parte delas mal feita e esperam que Deus compense com milagres. Ou fazem a parte delas bem feita e ainda tentam fazer a parte de Deus também. Os dois extremos são problemáticos. Deus não é muleta para preguiçoso. Ele não faz por você o que você pode fazer por si mesmo. Ele não supre sua negligência com intervenções sobrenaturais. Mas Deus também não precisa da sua ajuda para fazer a parte dele. Ele não precisa dos seus esquemas. Ele não precisa das suas manipulações. Ele não precisa da sua ansiedade. Ele precisa da sua fidelidade na sua parte e da sua confiança na parte dele. Quando você entende essa divisão, algo extraordinário acontece. Você para de desperdiçar energia em coisas que não pode controlar e foca toda a sua força nas coisas que pode controlar. Resultado: sua qualidade de vida melhora drasticamente. Sua performance nas suas responsabilidades aumenta significativamente. Sua paz interior se torna inabalável. E sabe o que é mais interessante? Quando você para de tentar fazer o trabalho de Deus, Ele faz o trabalho dele de forma muito mais eficiente. É como se sua ansiedade e suas tentativas de controle atrapalhassem o fluxo divino. Como se sua falta de confiança bloqueasse a ação sobrenatural. Mas quando você se concentra no seu papel e confia que Deus vai cuidar do papel dele, as coisas começam a fluir de forma quase mágica. Oportunidades aparecem do nada. Pessoas certas cruzam seu caminho. Situações se resolvem de formas que você nunca imaginaria.
Portas se abrem sem que você precise forçá-las. Isso não é coincidência, é colaboração divina. Você fazendo sua parte com excelência. Deus fazendo a parte dele com poder sobrenatural. Você plantando com fidelidade, Deus produzindo a colheita com abundância. Você caminhando com obediência, Deus preparando o destino com perfeição. Mas para isso funcionar, você precisa largar o controle. Precisa parar de tentar microgerenciar os planos de Deus. Precisa confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende o processo. E quando os resultados vierem, você saberá que não foi só esforço seu. Você saberá que houve uma intervenção divina. Você saberá que alguém muito maior que você estava trabalhando nos bastidores. E isso vai gerar não orgulho, mas gratidão. Não arrogância, mas humildade. Não independência, mas dependência saudável de quem realmente tem o poder para transformar sonhos em realidade. Número 8. O momento da manifestação divina. Você já viu um vulcão dormente? Por anos, décadas, às vezes séculos, ele permanece quieto, silencioso, aparentemente morto. As pessoas constroem casas ao redor, plantam jardins, vivem suas vidas como se nada fosse acontecer. Mas lá no fundo, forças gigantescas estão se movimentando. Pressão está se acumulando, temperatura está aumentando, energia está sendo concentrada. E então, sem aviso, explode. Em questão de horas, ele transforma completamente a paisagem ao redor. Destrói o que precisa ser destruído, fertiliza o que precisa crescer, cria nova geografia. Assim é a intervenção de Deus na sua vida. Anos de aparente silêncio, meses de portas fechadas, semanas de respostas negativas, dias de desapontamentos consecutivos. E de repente, tudo muda. Não gradualmente, não aos poucos, não de forma previsível. De forma explosiva, sobrenatural, incontestável. Você já passou por isso? Aquele momento em que sua vida mudou tão radicalmente, tão rapidamente, que você mal conseguia processar o que estava acontecendo? Aquele telefonema que mudou tudo, aquela oportunidade que apareceu do nada, aquela pessoa que surgiu na hora certa, aquela solução que você nunca imaginou. Isso não foi coincidência, foi manifestação divina. O problema é que você quer que isso aconteça no seu timing, no seu cronograma, de acordo com sua urgência. Mas Deus não trabalha assim. Ele não se submete à sua agenda. Ele não acelera seus processos por causa da sua impaciência. Ele espera o momento perfeito. O momento em que você está pronto, o momento em que as circunstâncias estão alinhadas, o momento em que o impacto será máximo. E quando esse momento chega, é inconfundível. Você não precisa convencer ninguém de que foi Deus, não precisa explicar como aconteceu, não precisa justificar por que você foi escolhido. A grandeza da bênção fala por si só. Pense em José. 13 anos de adversidade. Traição dos irmãos, escravidão, prisão injusta, esquecimento. 13 anos parecendo que Deus tinha abandonado os planos. Mas em um único dia, ele saiu da prisão para o palácio, de prisioneiro para primeiro-ministro, de esquecido para essencial. Um dia, uma decisão do faraó, uma interpretação de sonho. 13 anos de preparação se manifestaram em uma única manhã. Pense em Esther, uma órfã criada pelo primo, uma estrangeira num país hostil, uma jovem sem conexões políticas ou influência social. Mas uma série de coincidências divinas a colocaram no Palácio Real no momento exato em que seu povo precisava de salvação. O que parecia sorte era estratégia divina. Pense em Davi, anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas, sendo perseguido como criminoso. Parecia que a promessa de ser rei tinha sido esquecida.
Mas em um único dia, Saul morreu em batalha. Em poucos meses, Davi foi coroado rei. O que estava sendo preparado em secreto foi manifestado em público. Você está no período de preparação ou no momento de manifestação? Se você ainda está esperando, entenda que cada dia de espera está construindo a magnitude da sua manifestação. Cada porta fechada está aumentando a força da explosão que está vindo. Se você está no meio da manifestação, não perca tempo tentando entender como tudo se organizou tão perfeitamente. Simplesmente receba com gratidão e use com sabedoria. Porque quando Deus age, Ele não faz as coisas pela metade. Ele não resolve um problema de cada vez. Ele não abre uma porta pequena para você passar apertado. Ele abre com portas. Ele remove montanhas. Ele muda sistemas, ele transforma estruturas. Em um movimento divino, ele compensa anos de atraso. Em uma decisão sobrenatural, ele multiplica décadas de esforço. Em uma intervenção celestial, ele valida toda a sua jornada de fé. E quando isso acontecer na sua vida, você não vai conseguir levar o crédito, não vai conseguir dizer que foi sua competência. Não vai conseguir explicar logicamente o que aconteceu. Você só vai conseguir apontar para o céu e dizer: foi Deus. E essa será a resposta mais honesta, mais precisa, mais poderosa que você pode dar. Porque quando Deus decide manifestar seus planos na sua vida, não há força humana que possa impedir. Não há sistema que possa bloquear. Não há competição que possa prevalecer. O que é seu, e quando chegar a hora, chegará com uma força que deixará evidente que veio de cima. Número 9. Testemunho e glorificação divina. Você acha que sua bênção é só sobre você? Que sua porta vai se abrir apenas para seu benefício pessoal? Que sua transformação é um evento privado sem impacto nos outros? Você está enxergando apenas uma pequena parte do plano divino. Quando Deus abre sua porta, Ele não está apenas mudando sua vida. Ele está criando um testemunho, uma demonstração visível do seu poder, uma prova concreta da sua fidelidade. Sua bênção vai se tornar esperança para quem perdeu a fé. Sua transformação vai se tornar inspiração para quem está desistindo. Sua vitória vai se tornar combustível para quem ainda está lutando. Você não é apenas o beneficiário da graça divina. Você é o portador dela para outros. Pense nas pessoas que estão assistindo sua jornada de longe. Seus familiares que viram você passar por dificuldades. Seus amigos que testemunharam suas lutas. Seus colegas que conhecem seus desafios. Alguns torcem por você. Outros duvidam de você. Alguns esperam seu sucesso, outros esperam seu fracasso. Mas todos estão observando. E quando Deus agir na sua vida, todos vão ver. Não vai ter como esconder, não vai ter como minimizar, não vai ter como atribuir a sorte ou coincidência. A magnitude da transformação vai deixar evidente que houve intervenção sobrenatural. E sabe o que isso vai fazer? Vai mexer com a fé de quem estava duvidando, vai fortalecer a esperança de quem estava desanimando, vai despertar a curiosidade de quem estava indiferente. Sua porta não é só sua passagem, é a janela pela qual outros vão enxergar Deus. Mas aqui está a responsabilidade que vem com isso. Você não pode esquecer de onde veio. Não pode se deixar cegar pelo brilho da bênção. Não pode começar a acreditar que foi mérito seu. Porque no momento em que você rouba a glória de Deus, você perde a proteção divina sobre sua bênção. Lembra de Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra? Um dia, olhando para seu reino, se encheu de orgulho e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Antes mesmo de terminar a frase, perdeu a razão. Perdeu o reino,
Perdeu a dignidade. Viveu como animal por 7 anos. Até que aprendeu a reconhecer que o poder vem de cima. Sua bênção não é um troféu para você exibir. É uma ferramenta para você usar. Não é um palco para você se apresentar. É uma plataforma para você elevar outros. Não é um final feliz para sua história. É o começo da sua missão. Porque quando Deus te abençoa, Ele não está fazendo um favor pessoal. Ele está fazendo um investimento estratégico. Ele está colocando recursos nas suas mãos para você multiplicar o impacto do reino. Sua empresa não é só para você enriquecer. É para você gerar empregos, transformar vidas, honrar Deus nos negócios. Seu ministério não é só para você ser reconhecido. É para você alcançar corações, curar feridas, apontar para Cristo. Sua família não é só para você ser feliz. É para você demonstrar amor incondicional, criar filhos que honrem Deus, construir um legado de fé. Sua influência não é só para você ser popular. É para você inspirar mudanças positivas, defender causas justas, usar sua voz para quem não tem voz. Cada bênção que você recebe multiplica sua responsabilidade. Cada porta que se abre para você deveria abrir portas para outros também. E quando você entende isso, algo interessante acontece. Suas bênçãos se tornam ainda maiores. Porque Deus pode confiar mais recursos a quem usa os recursos para outros, não só para si mesmo. Ele pode abrir portas maiores para quem usa as portas abertas para ajudar outros a passarem também. Sua generosidade libera mais generosidade divina. Sua humildade atrai mais favor celestial. Seu coração voltado para outros atrai mais bênçãos para você. Não por manipulação, não por interesse, mas por princípio espiritual. Deus abençoa quem é canal de bênção. E quando as pessoas olharem para a sua vida transformada, elas não vão querer ser você. Elas vão querer conhecer o Deus que te transformou. Elas não vão perguntar qual foi sua estratégia. Elas vão perguntar qual é sua fonte. Elas não vão querer copiar seus métodos. Elas vão querer experimentar sua fé. E aí você vai entender que sua porta não era o destino final. Era apenas o ponto de partida para algo muito maior. Para se tornar uma ponte entre o céu e a terra, entre a desesperança e a esperança, entre a incredulidade e a fé. Sua vida se tornará um testemunho vivo de que Deus ainda age, ainda transforma, ainda faz o impossível. E isso será mais valioso que qualquer bênção material que você possa receber. Número 10. Portas fechadas como estratégia divina. A porta bateu na sua cara. De novo, aquela oportunidade que parecia perfeita, aquela pessoa que parecia certa, aquele caminho que parecia óbvio. Fechado. E você fica ali, do lado de fora, tentando entender o que fez de errado. Por que não deu certo? Porque sempre acontece isso com você. Deixe-me revelar algo que vai transformar completamente sua perspectiva sobre as portas fechadas da sua vida. Elas não são rejeições, são redirecionamentos, não são punições, são proteções, não são evidências de que Deus te esqueceu, são evidências de que Ele está cuidando de você. Cada porta que se fecha na sua vida está salvando você de algo que você não consegue ver, de alguém que iria te machucar, de alguma situação que iria te destruir, de algum caminho que iria te desviar do seu verdadeiro propósito. Deus vê o que você não vê. Ele conhece pessoas que você nunca conheceu. Ele sabe de consequências que você nunca imaginaria. E na sua infinita sabedoria, Ele fecha portas que parecem boas para você, mas que Ele sabe que são prejudiciais para você. Pense numa criança que quer brincar com faca. Para ela, a faca brilhante parece divertida, interessante, atrativa. Ela não consegue entender por que os pais tiram a faca da sua mão. Para ela, os pais estão sendo cruéis,
impedindo sua diversão. Mas os pais sabem o que a criança não sabe: que a faca pode cortá-la, machucá-la, causar danos irreversíveis. Assim é Deus com você. Aquela empresa que não te contratou, talvez estava prestes a falir. Aquele relacionamento que não deu certo, talvez a pessoa tinha sérios problemas de caráter. Aquele negócio que não foi aprovado, talvez o mercado estava prestes a entrar em crise. O que você chama de rejeição, Deus chama de proteção. Mas aqui está onde fica difícil. Você não consegue ver o perigo que foi evitado. Você só vê a oportunidade que foi perdida. É como quando você está dirigindo e alguém fecha você no trânsito, te impedindo de entrar numa via. Você fica irritado, buzina, reclama. Mas alguns quilômetros à frente, você vê que houve um acidente exatamente no local onde você iria entrar. A pessoa que você achou que te atrapalhou, na verdade, te salvou. Deus está constantemente fechando portas para te salvar de acidentes que você não consegue prever. E sabe o que é mais interessante? Cada porta fechada está te preparando para a porta certa. Aquela rejeição te ensinou resiliência. Aquela decepção te ensinou a não colocar sua esperança em pessoas. Aquele fracasso te ensinou humildade. Aquela perda te ensinou a valorizar o que realmente importa. Cada não que você recebeu foi uma aula. Cada fechamento foi um treinamento. Cada redirecionamento foi uma preparação. Para quê? Para quando a porta certa se abrir, você ter exatamente as qualidades, a maturidade, a sabedoria e a força necessárias para atravessá-la com sucesso. Porque não adianta chegar na porta certa sem estar preparado para o que tem do outro lado. Não adianta conseguir o emprego dos sonhos se você não tem disciplina para mantê-lo. Não adianta encontrar a pessoa certa se você não tem maturidade para amar. Não adianta receber a oportunidade de negócio se você não tem sabedoria para administrar. Por isso Deus fecha certas portas e permite certos atrasos, não para te punir, mas para te preparar. E quando você entende isso, sua relação com as portas fechadas muda completamente. Em vez de ficar amargo, você fica grato. Em vez de questionar a sabedoria de Deus, você confia na proteção divina. Em vez de forçar portas fechadas, você procura as lições que elas têm para te ensinar. O que essa porta fechada está me ensinando sobre mim mesmo? Que área da minha vida precisa crescer? Que aspecto do meu caráter precisa ser desenvolvido? Que habilidade preciso aprender? Que maturidade preciso alcançar? E enquanto você está aprendendo essas lições, Deus está preparando a porta certa, organizando as circunstâncias, alinhando as pessoas, removendo os obstáculos, criando as condições perfeitas. Para que quando ela se abrir, você não apenas entre, mas prospere do outro lado. E aí você vai olhar para trás e agradecer por cada porta que ficou fechada. Porque você vai entender que cada fechamento te salvou de um caminho errado e te preparou para o caminho certo. Você vai perceber que Deus não estava sendo cruel, estava sendo cuidadoso, não estava sendo negligente, estava sendo estratégico, não estava te rejeitando, estava te preparando. E a porta certa, quando se abrir, vai ser tão obviamente perfeita para você que você não vai ter dúvida de que veio de Deus. E vai ser tão maior que suas expectativas que você vai entender por que precisou esperar. Porque o melhor de Deus sempre vale a espera, sempre compensa o atraso, sempre supera a decepção. E você vai descobrir que não perdeu nada, você ganhou tudo, incluindo a sabedoria para reconhecer a diferença entre as portas que devem permanecer fechadas e a porta que foi feita para você. Agora mesmo, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, sua porta está se aproximando. Não em anos, não em meses. Agora,
Cada segundo que você passou duvidando, cada hora que desperdiçou se preocupando, cada dia que perdeu tentando forçar o que não era seu, tudo isso estava te preparando para este momento de clareza absoluta. Você sente, não sente, essa certeza crescendo dentro de você, essa paz substituindo a ansiedade, essa confiança tomando o lugar do medo. Porque finalmente você entendeu. Você não precisa correr atrás da sua porta, ela está vindo até você. Você não precisa implorar por oportunidades, elas estão sendo organizadas para você. Você não precisa competir por um lugar, seu lugar já foi reservado. Mas aqui está a sua escolha neste momento. Você vai continuar vivendo como se fosse um acidente, ou vai começar a viver como alguém que foi escolhido antes da fundação do mundo? Você vai continuar se preocupando com o timing, ou vai confiar no cronograma divino? Você vai continuar tentando abrir portas erradas, ou vai esperar com fé pela porta certa? Esta não é uma decisão para amanhã, não é uma reflexão para depois, é uma transformação que precisa acontecer agora, neste momento. Nesta respiração. Porque sua porta não vai esperar você decidir se merece ou não. Ela vai se abrir quando você estiver pronto para reconhecer que foi Deus quem a preparou. E se você quer continuar essa transformação, se quer que essa certeza se torne parte de quem você é, não espere. A jornada continua agora. Se inscreva neste canal agora. Porque sua metamorfose não termina aqui. Ela apenas começou. Sua porta está chegando. Você está pronto?